Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Vamos então aos destaques do dia. Lula faz hoje a primeira reunião com a equipe de transição do governo. IPVA vai ficar mais caro em todo o país no ano que vem. Começa a Conferência Mundial do Clima no Egito. E o técnico da seleção brasileira convoca hoje os jogadores que vão disputar a Copa do Mundo do Catar. Tudo isso a partir de agora. E olha só, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reúne hoje em São Paulo com a equipe de transição do governo. E o principal assunto do encontro será o ajuste no orçamento para 2023 para cumprir as promessas de campanha. A reunião está agendada para as 10 horas, de acordo com um comunicado divulgado no site do presidente eleito. O presidente eleito passou alguns dias de... A reunião está agendada para as 10 horas, de acordo com um comunicado divulgado no site do presidente eleito. O presidente eleito passou alguns dias descansando na Bahia e agora retoma as atividades. Lula retornou a São Paulo no sábado. O principal assunto na reunião com a equipe de transição será o ajuste no orçamento para 2023 para cumprir as promessas de campanha. Na lista de prioridades está a manutenção do auxílio de R$ 600 para a população carente. Até o momento, esse valor não está assegurado. A proposta de orçamento para 2023, encaminhada em agosto ao Congresso Nacional pelo atual presidente Jair Bolsonaro, prevê um benefício médio de R$ 405. Outras propostas que serão discutidas são o aumento do salário mínimo e a obtenção de recursos para a saúde e para a merenda escolar. Lula assumirá a presidência somente em 1º de janeiro de 2023. Na sexta-feira, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foi nomeado oficialmente chefe da transição de governo. Os dois trabalharão com a equipe de transição no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Olha, e ainda sobre esse assunto, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou que para o Auxílio Brasil de R$ 600 continuar a ser pago em 2023, é necessário que o Congresso Nacional aprove uma PEC. Ele criticou um eventual crédito extraordinário para pagar despesas fora do teto. O ministro da Casa Civil enviou uma mensagem a diversos parlamentares após o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva cogitar desistir da PEC e, no lugar dela, abrir créditos extraordinários no orçamento do ano que vem para manter o benefício da forma como está. No entendimento de Ciro, a liberação de recursos extras sem uma PEC só se justificaria em situações de urgência e imprevisibilidade, o que não é o caso do programa social, uma despesa já prevista no orçamento. Para cumprir as principais promessas de campanha de Lula e incluir programas na área de saúde e da educação que ficaram fora da previsão orçamentária para 2023, a equipe de transição precisa garantir uma licença para gastos de pelo menos 119 bilhões de reais. A ideia é aprovar uma PEC de transição com os recursos extras. Os articuladores não sugerem, por enquanto, cobrir todo o rombo orçamentário, mas pedir uma licença para gastar o que pode chegar a 200 bilhões de reais. Olha, eu mudo de assunto agora e com uma notícia não muito boa para o bolso do consumidor. O valor do IPVA deve subir em 2023 em todo o país. O tributo vai ficar mais caro mesmo sem a elevação das alíquotas. O IPVA é cobrado todos os anos dos proprietários de veículos de passeio, de motos e caminhões. No ano que vem, o valor do tributo vai ficar mais alto em todo o país, apesar de não ter alteração das alíquotas. Isso porque o imposto é calculado em cima dos preços médios dos veículos, praticados no mercado e registrados pela tabela FIPE. E esses valores dispararam nos últimos 2 anos, com a alta de preços dos veículos novos puxando os dos usados.
A alta de vendas, a falta de peças e o aumento de outros custos estão entre os motivos. No IPVA deste ano, os motoristas de São Paulo puderam dividir o valor em 5 parcelas para a quitação do imposto. No atual exercício, quem pagou o tributo integralmente em janeiro recebeu desconto de 9%, enquanto o pagamento da cota única ou parcelamento a partir de fevereiro rendeu abatimento de 5%. A boa notícia é que no próximo ano muitos veículos vão ter isenção do imposto. Alguns fatores determinam o benefício de isenção do IPVA. O ano em que o veículo foi fabricado é um deles. A isenção do imposto pelo ano da produção do veículo é diferente de acordo com o Estado, podendo variar de 10 a 30 anos. A isenção em veículos com 10 anos ou mais é válida nos estados de Goiás, Rio Grande do Norte e Roraima. Já para o estado de Santa Catarina, é considerado isento do imposto os veículos com 30 anos ou mais. E atenção a essa notícia que é de utilidade pública. Termina na sexta-feira o prazo para atualizar dados do Cadastro Único do Governo Federal. A medida vale para as famílias do Programa de Transferência de Renda, que estão sem atualizar as informações há mais de 2 anos. Os beneficiários do Auxílio Brasil que não atualizaram os dados no CadÚnico há mais de 2 anos devem revisar as informações sob risco de perder o benefício. O prazo acabaria em 14 de outubro, mas foi prorrogado por mais 30 dias após registros de filas nos postos de atendimento. Segundo o Ministério da Cidadania, que é responsável pela coordenação do Auxílio Brasil, 1.400.000 famílias inscritas no CadÚnico foram convocadas no início do ano, sendo 757.000 beneficiárias do Programa de Transferência de Renda. Até setembro, cerca de 263.000 famílias ainda não haviam atualizado as informações. A atualização cadastral deve ser feita a cada 2 anos ou sempre que houver alguma alteração, para assegurar que as informações registradas na base do CadÚnico estejam sempre de acordo com a realidade das famílias. Os beneficiários podem verificar se seus dados estão desatualizados ou mesmo se as informações já fornecidas estão sendo confrontadas com outras bases de dados administrativos federais por meio do aplicativo do CadÚnico, que está disponível para download na página gov.br. Caso não tenha dado cadastral a ser alterado, o beneficiário pode realizar a atualização pelo próprio aplicativo, sem a necessidade de realizar procedimento presencial. Mas se tiver que alterar alguma informação, deve comparecer ao posto de atendimento. E mais de 67 milhões de pessoas estão inadimplentes no Brasil. Mas a boa notícia é que muitos desses consumidores podem conseguir condições especiais para pagar as dívidas. É que teve início o Feirão Limpa Nome do Serasa. Participam do feirão 267 empresas, incluindo bancos, empresas de telefonia, varejo, universidades, entre outras. E as negociações, definidas pelos próprios credores, podem chegar a até 99% de desconto do valor devido. E o evento oferece acordos até sem sair de casa. Para isso, é só ir no site do Serasa, logo na página principal, no programa do feirão. É só clicar em consultar CPF e logo em seguida digitar o número dele e clicar no botão continuar para conferir as condições. O processo é rápido. Toda a operação pode durar até 3 minutos. O destaque para esse ano é que algumas empresas estão aceitando o pagamento por meio do Pix, até para acordos parcelados. Depois da dívida regularizada, a empresa que recebeu o valor tem até 5 dias úteis para tirar o nome do devedor no cadastro. Há uma terceira alternativa, fechando o acordo por ligação na central telefônica nos números 0800 591 1222 ou 3003-6300 ou ainda pelo aplicativo de mensagens no número 99575-2096. Vou repetir, 99575-2096. O DDD é 11. O feirão vai até o dia 5 de dezembro. Para aqueles que não possuem acesso à internet, podem consultar as condições do programa indo até uma agência dos Correios, pagando uma taxa de R$ 3,60. Nesse caso, é preciso levar CPF e um documento original com foto. E morreu hoje o ex-ator Guilherme de Pádua, aos 53 anos. Ele foi vítima de um infarto na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, cidade, aliás, onde ele também nasceu.
Pádua se mudou para o Rio de Janeiro no final dos anos 80 para realizar o sonho de ser ator. E em 1992, ele interpretou o motorista Bira na novela de Corpo e Alma e conheceu Daniela Pérez, filha da escritora Glória Pérez. Na véspera da virada daquele ano, ele acabou chocando o país ao matar Daniela e foi condenado a 19 anos de prisão pelo crime. Após 7 anos na cadeia, ele foi colocado em liberdade condicional. E olha só, a ex-deputada Flor de Lis e mais 4 réus começam a ser julgados hoje no Rio de Janeiro. Além de Flor de Lis, sua filha biológica Simone dos Santos, a neta Rayane dos Santos e os filhos afetivos André Luiz e Marzi Teixeira respondem por envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-parlamentar. O julgamento deve durar mais de um dia. O pastor Anderson do Carmo foi morto no dia 16 de junho de 2019, na residência da família em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E olha só, atropelamentos contra assaltantes vêm se multiplicando pelo país. O ato é normalmente cometido por terceiros que presenciaram assaltos e reagem contra os ladrões. Sobre isso, veja o que diz o Instituto de Legítima Defesa. As cenas impressionam. O vídeo começa com imagens de uma caminhonete que havia acabado de atropelar um suspeito que tentava roubar uma moto na Avenida Faria Lima, zona oeste de São Paulo. O segundo suspeito foge, é perseguido por este veículo SUV e metros à frente é capturado pela polícia. O caso aconteceu nesse último mês de outubro, à luz do dia, numa área nobre da capital. As cenas consideradas cinematográficas levantam polêmica. Graças às câmeras de segurança espalhadas por todos os cantos, flagrantes como esse tornam-se cada vez mais comuns. Vídeos de atropelamentos de criminosos estão por toda a rede e revelam o aumento desse tipo de reação pelo país. E a grande questão em torno disso é a seguinte: quais são os limites legais para essa prática? A verdade é que o Instituto da Legítima Defesa, ele é um instituto com previsão legal no Código Penal e ele tem por objetivo justamente permitir com que qualquer cidadão, não apenas os agentes policiais, os agentes de segurança pública, mas qualquer cidadão possa atuar na defesa de direitos que estejam sendo violados ou que estejam na iminência de serem violados, seja um direito próprio ou um direito de terceiros, né? Como neste caso, em que o homem assaltado por 2 criminosos é salvo pela esposa, que chega de carro, presencia o roubo e age em defesa do marido. A ideia deste instituto é viabilizar, como eu disse, a defesa de todos os cidadãos. Afinal de contas, o Estado, por meio de seus agentes, ele não se faz presente em todos os lugares a todos os momentos. Então, por conta disso, ciente de que o Estado não pode se fazer presente em todas as situações em que há violação a direitos e garantias fundamentais, existe a possibilidade da legítima defesa. Lembrando que, conforme explicou o delegado, a legítima defesa pode se concretizar em um ataque iminente ou em andamento. Ou seja, enquanto o criminoso ainda está no local do crime, mas não mais quando o assaltante foge. Como nesta situação em que o motorista do carro de aplicativo é assaltado e depois do roubo passa a perseguir o ladrão. Se um atropelamento acontece durante essa perseguição, a pessoa que até então era vítima terá de responder à justiça. Se não há um contexto de legítima defesa, o dolo ali, no mínimo dolo eventual, é o de matar. E aí, nesse caso, você vai responder pelo crime de homicídio doloso, seja na forma tentada ou na forma consumada. E tudo isso deve ser avaliado à luz do caso concreto. Diante dos riscos, este especialista em segurança orienta a entregar às autoridades o dever que as pertence. Indique que as pessoas solicitem a ação policial. Ligue o 90, tá vendo? Ligue o 90, pegue a maior quantidade de informações sobre os agressores. Ah, mas não vai ser suficiente.
Roberto, e numa situação que a pessoa já está indo, está vendo acontecendo e o carro... Gente, ela assume o risco. Ele pode tanto fazer e dar certo, como pode fazer a mesma coisa e ultrapassar o limite, responder pelo excesso ou cometer um crime. E veja a seguir, começa no Egito a Conferência Mundial do Clima. E você vai ver também, técnico Tite anuncia hoje a lista de jogadores que vão disputar a Copa do Mundo do Catar. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 8 horas e 49 minutos, quase 50, pelo horário de Brasília. E agora você acompanha os destaques internacionais. Olha só, a Conferência Mundial do Clima da ONU começou em Sharm el-Sheikh, no Egito. A conferência reúne cerca de 200 países durante 2 semanas. O objetivo é dar um novo fôlego à luta contra o aquecimento global e seus impactos, pelos quais os países emergentes e vulneráveis exigem compensação financeira. Esse tema está na agenda de discussões. A desconfiança dos países em desenvolvimento é forte. Ainda não é cumprida a promessa dos países ricos e desenvolvidos de aumentar para 100 bilhões de dólares por ano a ajuda às nações pobres para reduzir as emissões e se preparar para os impactos. A promessa era que a quantia fosse disponibilizada a partir de 2020. O estado atual dos esforços de mobilização e financiamento climático levanta muitas preocupações. A promessa de entregar 100 bilhões de dólares por ano ainda não foi implementada. Além disso, a maior parte do financiamento disponível é baseada em empréstimos. E eu falo agora do conflito no leste europeu. Um novo bombardeio que foi atribuído à Ucrânia deixou os moradores da região ocupada de Kherson sem o fornecimento de água e luz. Um bombardeio danificou neste domingo a represa de Kakhovka, no sul da Ucrânia. O bombardeio foi atribuído à Ucrânia. Segundo agências de notícias russas, 6 mísseis foram lançados, mas as unidades de defesa antiaérea derrubaram 5, um dos quais atingiu a eclusa da barragem. As autoridades de ocupação informaram que o ataque danificou 3 postes de linhas de alta tensão. Por isso, não há água nem eletricidade na cidade de Kherson e em outros distritos. A barragem de Kakhovka, tomada no início da ofensiva russa na Ucrânia, permite abastecer de água a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014. O risco de bombardeios contra essa infraestrutura estratégica tem sido levantado tanto pela Ucrânia como pela Rússia. Ambos se acusam de colocar em perigo os milhares de moradores da região. Se a barragem romper, mais de 80 localidades, incluindo Kherson, se encontrarão na zona de inundação rápida, alertou em outubro o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. E pelo menos 19 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após a queda de um avião na Tanzânia. Um avião com 43 pessoas a bordo caiu no Lago Vitória, na Tanzânia, pouco antes de pousar na cidade de Bukoba. Vídeos mostram o avião em grande parte submerso, enquanto as equipes de resgate tentam socorrer os sobreviventes. As operações de resgate continuam. A aeronave é um modelo ATR-42500 da empresa privada local Precision Air. O avião decolou de Dar es Salaam e caiu a cerca de 100 metros do aeroporto, afirmou o comandante da Polícia Regional. O comissário regional Albert Shalamila explicou que entre as 43 pessoas a bordo estavam 39 passageiros, os 2 pilotos e 2 tripulantes. A Precision Air é a maior companhia aérea privada da Tanzânia. Olha, e eu falo de esportes agora, teve vitória do Brasil na Liga Mundial de Skate. A atleta Raíssa Leal, mais conhecida como Fadinha, se tornou campeã mundial de skate,
ontem no Rio de Janeiro. Com apenas 14 anos de idade, Raíssa já havia vencido as 4 etapas anteriores da competição, que foram disputadas nos Estados Unidos. Durante o torneio aqui no Brasil, Raíssa sentiu uma forte dor na região do abdômen, que a impediu de completar um dos circuitos. Mesmo assim, após o susto, a fadinha levou a melhor sobre as adversárias e conseguiu uma nota 7,4 na etapa final, o que garantiu para ela um lugar no pódio. E eu falo agora de Copa do Mundo. Faltam 13 dias para a Copa do Mundo do Catar. E nesta edição do Boletim Esquenta Catar 2022, o Leonardo Félix, o nosso comentarista de esportes, fala do papel do rádio e também das redes sociais nas transmissões ao vivo dos mundiais ao longo da história. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar um pouco da história da transmissão dos mundiais. Você sabia que a Copa de 1938, realizada na Itália, foi o primeiro com transmissões ao vivo pelo rádio aqui no Brasil? Assim, o torcedor brasileiro acompanhou cada passo da seleção. Verdadeiras multidões se concentravam nas ruas, nas praças e estádios de futebol para escutarem os passes e gols, que eram amplificados por alto-falantes. Até então, no Brasil, apenas os jornais impressos faziam as coberturas dos mundiais. Por outro lado, em 2010, as redes sociais mudaram o olhar sobre o jogo de futebol, abrindo portas para interatividade em tempo real. Na Copa da África do Sul, por meio da tela de um celular, tablet ou computador, o torcedor passou a se manifestar a cada lance, criticar ou elogiar árbitros, treinadores e jogadores, além de se comunicar com outros torcedores de todo o mundo. É isso aí, faltam 13 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Olha, e por falar em Copa do Mundo, a expectativa já é muito grande. Isso porque o técnico Tite convoca hoje os 26 jogadores para a Copa do Mundo do Catar. A lista será divulgada às 13 horas em uma coletiva de imprensa na sede da CBF no Rio de Janeiro. Vamos ver? Já passaram um fim de semana reunidos, definindo os últimos detalhes da lista de convocados que será divulgada hoje. Nos últimos dias, o treinador também esteve na Inglaterra e na Itália para observar alguns jogadores. O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, acompanhou Tite nas viagens ao exterior para examinar alguns atletas. A FIFA definiu em um congresso técnico realizado em junho que cada seleção poderá convocar no máximo 26 jogadores. São 3 atletas a mais em relação à última Copa do Mundo. E na equipe brasileira, 2 vagas ainda estariam abertas. Para fechar o grupo, Tite estaria analisando as convocações do lateral direito Daniel Alves, do Pumas do México, do zagueiro Bremer, da Juventus da Itália, e do também zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica de Portugal. A seleção brasileira se apresenta na próxima segunda-feira, dia 14, em Turim, na Itália, para iniciar os trabalhos. E 5 dias depois, embarca para Doha, no Catar. A estreia na Copa do Mundo acontece no dia 24, contra a Sérvia, pela primeira rodada do Grupo G. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!